Debaixo de milhares de anos de silêncio, sob camadas impenetráveis de pedra e areia no coração do Oriente Médio, algo esquecido sussurrou de volta para o presente. A tumba do rei Salomão, procurada como um tesouro lendário, um mito até então inalcançável. Mas agora, depois de séculos de mistério, ela foi encontrada. O que guardava esse segredo por tanto tempo? E, mais importante, o que encontraram lá dentro que pode reescrever a história como conhecemos? Neste vídeo, vamos desvendar cada detalhe dessa descoberta que mistura arqueologia, ciência e enigmas milenares. Prepare-se para acompanhar os bastidores dessa busca quase impossível, as tecnologias que tornaram tudo isso real e as controvérsias que já começam a surgir entre os especialistas. Salomão não foi apenas um rei, ele foi uma figura que atravessou séculos carregado de sabedoria, riquezas e mistérios. Filho do lendário rei Davi, assumiu o trono ainda jovem e transformou Israel num império de poder e brilho, governando entre os anos 970 e 931 a.C., conhecido por sua inteligência ímpar. Salomão era capaz de decisões que entraram para a história, como o julgamento que envolveu duas mães disputando um bebê. Uma demonstração brilhante de entendimento da natureza humana. Mas a grandiosidade de Salomão não estava apenas em sua mente. Ele construiu a famosa Primeira Templo, uma obra que durou 7 anos para ficar pronta e que ofuscava qualquer estrutura da época. Ouro, pedras preciosas e madeiras raras compunham esse monumento, que atraía visitantes de terras distantes, entre eles, a enigmática rainha de Sabá, que trouxe presentes valiosos e saiu impressionada com a sabedoria do rei. No entanto, por trás da glória, Salomão enfrentava desafios. Seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras trouxeram religiões diferentes para Israel, e sua luxúria e projetos grandiosos começaram a sobrecarregar o reino. Mesmo assim, seu nome permanece um símbolo de sabedoria e riqueza, imortalizado em tradições religiosas e lendas que falam até de poderes mágicos atribuídos ao seu selo real. Agora, imagine toda essa história envolta em camadas de lendas, até que um grupo de arqueólogos modernos, liderado pela doutora Emily Carter, decidiu ir além dos livros e das histórias. Com uma combinação de tecnologia avançada e persistência, eles buscaram onde ninguém ousava, uma região esquecida nas colinas de Jerusalém, guiados por pistas antigas, incluindo registros fiscais centenários e lendas locais. E assim começou a busca por uma tumba que, por muito tempo, foi considerada impossível de encontrar. O desafio era imenso. Equipamentos modernos batiam em uma barreira de pedra estranhamente dura, que não parecia natural. Era como se um muro invisível tivesse sido construído para proteger algo inestimável. E então, em um momento de pura sorte, durante uma tempestade torrencial, uma entrada secreta se revelou, como se a própria natureza conspirasse para trazer o passado ao presente. A tumba, protegida por sistemas engenhosos de segurança, tinha passagens falsas que desabavam para aqueles que se aventurassem sem cuidado. Cada etapa era um teste à habilidade e à paciência da equipe, que quase teve que interromper tudo por falta de recursos. Foi um pequeno selo dourado com a marca de Salomão que garantiu a continuidade da missão, provando que estavam no caminho certo. Com uma combinação inédita de engenharia moderna e conhecimento histórico, a equipe avançou, usando inteligência artificial para decifrar padrões e enfrentar armadilhas milenares. Mas a natureza ainda ofereceu um último desafio. Um terremoto ameaçou selar a tumba para sempre. A equipe trabalhou contra o relógio para estabilizar tudo antes de seguir adiante. E aí, o que encontraram além daquela porta que não era aberta há 5.000 anos? É o que vamos desvendar nesta jornada. Acompanhe comigo cada passo dessa descoberta que não apenas confirma histórias antigas, mas também levanta questões e mistérios que podem mudar nossa visão sobre a antiguidade. Sejam bem-vindos a essa viagem no tempo, onde sabedoria, poder e segredo se entrelaçam em um dos maiores enigmas já desenterrados pela humanidade. Assim que a pesada porta de pedra da tumba de Salomão se abriu, revelando um ar carregado de 5 milênios, o que veio a seguir deixou todos sem fôlego. Não era apenas um espaço funerário comum, era um santuário de riquezas, símbolos e segredos que ultrapassavam qualquer expectativa. A equipe liderada pela doutora Emily Carter entrou em um ambiente iluminado por um brilho dourado quase sobrenatural. Partículas de ouro pareciam dançar no ar parado, refletindo uma história viva e intocada pelo tempo. À frente, um trono magnífico dominava a câmara principal, feito de ouro e adornado com leões ruginhosos esculpidos nas laterais, exatamente como os textos bíblicos descrevem. O impressionante estado de conservação do assento, onde ainda se notava a forma do último ocupante, parecia suspender o tempo, mantendo vivo o espírito do rei que ali repousou. Objetos rituais e pessoais mostravam o lado humano do monarca. O anel com selo real,
ostentando a estrela de Davi, repousava sobre uma pequena mesa, acompanhado por pergaminhos em hebraico antigo, prometendo revelar histórias até então desconhecidas do reinado de Salomão. Próximo dali, um pequeno quarto privado com materiais de escrita indicava momentos de reflexão. Quem sabe onde alguns dos seus provérbios foram compostos? Canetas de junco e tinteiros permaneciam ali, preservados pela perfeita atmosfera da tumba. Os achados iam além do esperado. Fragmentos de seda chinesa, esculturas em marfim africano e especiarias indianas atestavam uma rede de comércio que atravessava continentes, confirmando relatos históricos de um império verdadeiramente global. Mas o maior mistério ainda estava guardado em um pequeno baú trancado, coberto por símbolos desconhecidos que pareciam pulsar energia própria. Abrir aquele cofre exigiria paciência e estudo, pois qualquer erro poderia ser fatal para a preservação do que ali repousava. À medida que os arqueólogos avançavam, o sentimento de que estavam apenas arranhando a superfície da história só aumentava. Cada porta aberta, cada sala descoberta, prometia desvendar ainda mais sobre o reino e a vida de Salomão. E, conforme as luzes iluminavam as relíquias, uma verdade começava a emergir. As histórias sobre as riquezas do rei não eram exageros, eram subestimadas. O tesouro ali guardado ultrapassava tudo o que se poderia imaginar, colocando até mesmo cofres modernos em perspectiva modesta. Dourados artefatos contavam histórias antigas através da sua construção, cada peça revelando o toque artesanal de mestres que viveram há milênios. O trono, símbolo máximo do poder, não era apenas um assento, era uma narrativa esculpida em ouro marfim, representando os 12 leões que simbolizavam as tribos de Israel e os julgamentos sábios que marcaram o reinado de Salomão. Em meio a isso, vasos sagrados usados no templo, gravados com inscrições detalhadas, indicavam rituais e cerimônias que continuavam vivos naquele espaço silencioso. Ainda mais impressionante era a variedade de itens provenientes das expedições comerciais do rei. Penas de pavão da Índia, marfim da África, sedas da China, todos preservados em caixas cuidadosamente lacradas. Pedras preciosas que brilhavam como fogo, esmeraldas do tamanho de ovos e diamantes que ofuscavam a visão estavam ali, cada uma com seu próprio mistério. Um destaque especial era uma gema azul que estudiosos associam ao lendário Samir, uma pedra que, segundo textos antigos, teria propriedades quase sobrenaturais. Mas não eram só riquezas materiais que estavam guardadas. Rolos de pergaminho, escritos supostamente pelo próprio Salomão, continham detalhes sobre suas transações comerciais, alianças políticas e, sobretudo, seus ensinamentos de sabedoria que não aparecem nos textos sagrados conhecidos. Em um canto da tumba, instrumentos musicais ancestrais, inclusive uma harpa de 10 cordas atribuída ao rei, ainda intactos, indicavam que música e arte faziam parte da vida real naquela corte há 5.000 anos. Análises modernas sobre o ouro usado indicam uma pureza que ultrapassa as técnicas atuais de refinamento e evidenciam minas reais, como as de Ofir, que confirmam as expedições de Salomão em busca de riquezas. No meio de tudo isso, uma tabuinha simples, feita de argila, chamou a atenção da equipe. Nela, reflexões pessoais do rei ecoavam um pensamento profundo: quem ama o dinheiro jamais se saciará dele. Mesmo cercado de riqueza inimaginável, Salomão sabia que o verdadeiro valor estava além do ouro. Enquanto a equipe documentava cada descoberta, preparando-se para adentrar ainda mais fundo nas câmaras internas, a pergunta que pairava era inevitável: que outros segredos aquele lugar guardava? O que mais poderia ser revelado sobre um dos maiores enigmas da humanidade? O que parecia ser apenas um túmulo transformava-se em uma biblioteca viva, um arquivo de sabedoria, poder e mistério que poderia mudar o modo como entendemos o passado. Esse é apenas o começo da nossa jornada. E nas próximas partes vamos desvendar como essas relíquias desafiam a história tradicional, revelando uma civilização surpreendentemente avançada, que dominava não só o comércio, a política e a arte, mas também a ciência e a tecnologia. A história de Salomão, muito mais complexa e fascinante do que você jamais imaginou, está prestes a ser contada como nunca antes. Assim que a equipe aprofundou suas investigações na tumba, uma nova camada de mistério começou a se revelar. Uma série de tábuas codificadas contendo conceitos matemáticos avançados, muito além do que se imaginava possível para aquela época. Esses sistemas numéricos indicavam que o reino de Salomão detinha um conhecimento científico sofisticado, desafiando tudo o que historiadores acreditavam até então. Mais do que isso, compartimentos secretos guardavam correspondências diplomáticas com antigos impérios como Egito e Fenícia, lançando luz sobre alianças e redes comerciais que ampliavam o poder do rei muito além das fronteiras tradicionais. Instrumentos musicais, nunca antes vistos em escavações semelhantes, foram encontrados, com designs que sugerem um entendimento acústico surpreendente, anterior em séculos a desenvolvimentos similares conhecidos pela história. Entre os artefatos, um enigmático caixa preta coberta de selos e avisos chamou a atenção dos pesquisadores. Após minuciosa análise,
revelou conter mapas detalhados dos túneis subterrâneos que cruzam a região do Monte do Templo em Jerusalém, uma descoberta que pode alterar para sempre a compreensão da infraestrutura antiga da cidade. Cada item desafiava as noções tradicionais sobre as capacidades tecnológicas da época de Salomão, forçando especialistas a reconsiderar a verdadeira extensão da sofisticação alcançada pelo seu reinado. Conforme a notícia desses achados se espalhou, estudiosos de diferentes áreas foram atraídos para colaborar na decodificação e interpretação dessas peças, que mais pareciam pistas de um quebra-cabeça milenar. Mas o ponto alto da investigação ficou por conta das inscrições nas paredes do túmulo, mensagens que, até então, poderiam passar por meros adornos, mas que traziam revelações profundas. Doutora Emily Carter, com sua experiência e sensibilidade, identificou textos que iam muito além de simples decorações. Eram registros vivos do pensamento, crenças e vida cotidiana do povo daquela época. Um dos achados mais marcantes foi uma oração desconhecida, onde Salomão expressava sua luta interna com o peso da liderança, pedindo que sua sabedoria fosse como as estrelas que guiam os navegantes. O teto estava adornado com mapas astronômicos precisos, retratando a posição das estrelas de 3.000 anos atrás, provando que os antigos israelitas dominavam conhecimentos científicos impressionantes, como cálculos sazonais e ciclos lunares. Por trás de um painel falso, cartas diplomáticas revelavam alianças políticas complexas com reinos distantes, incluindo acordos comerciais com Egito e Fenícia, ampliando o alcance da influência do rei e confirmando relatos históricos. No campo da medicina, inscrições detalhavam práticas curativas que combinavam remédios naturais e rituais espirituais. Entre elas, o uso do mel para tratar feridas, um método que a ciência moderna comprova como eficaz, demonstrando que o conhecimento ancestral tinha bases sólidas. As inscrições também confirmavam a existência histórica da rainha de Sabá, não apenas como visitante, mas como aliada poderosa, compartilhando conhecimentos avançados em agricultura e manejo da água. Textos cifrados desafiaram a equipe por semanas até que o especialista Dr. Robert Hughes conseguiu decifrar técnicas secretas de construção usadas no Templo de Salomão, explicando a precisão arquitetônica impressionante que até hoje intriga engenheiros e historiadores. Próximo ao local do sepultamento, mensagens deixadas pelos artesãos expressavam emoções e dedicação. Construímos isso para nosso rei sábio, com amor. Esses pequenos detalhes humanizavam um projeto grandioso, revelando a face daqueles que ergueram a história. Contudo, não faltavam avisos sérios. Várias inscrições falavam de consequências terríveis caso o túmulo fosse profanado. E embora alguns membros da equipe brincassem com a ideia de maldições, a maioria concordava que esses textos talvez tenham ajudado a preservar o local por milênios. Na parede norte, notas musicais gravadas sugerem a possibilidade de reconstruir melodias que ecoavam no Palácio de Salomão, uma ponte sonora entre o passado distante e o presente. Mais do que um local de descanso final, a tumba parecia funcionar como uma biblioteca viva, uma cápsula do tempo que preservava o conhecimento para gerações futuras. Cada parede atuava como um capítulo de um vasto livro de pedra, organizado meticulosamente, revelando uma civilização que valorizava profundamente o saber, a arte e a ciência. O impacto dessa descoberta reverberou em diversas áreas do conhecimento. Não só transformou Salomão de uma figura quase lendária para um personagem histórico concreto, como também mostrou uma rede internacional de comércio e diplomacia que rivalizava com a complexidade econômica moderna. A engenharia avançada da tumba e seu elaborado sistema de segurança provam que os construtores daquele tempo possuíam técnicas sofisticadas que até hoje desafiam explicações. Além disso, técnicas de preservação do túmulo revelaram métodos similares à mumificação egípcia, indicando uma possível troca cultural entre esses antigos impérios. O material orgânico recuperado poderá revolucionar o entendimento da medicina antiga, enquanto o estudo das ligas metálicas desafia o conhecimento da tecnologia da Idade do Bronze. Outro dado fascinante veio do estudo do clima da época, obtido através dos materiais preservados no túmulo, que ajudará a traçar os impactos ambientais daquela era e como eles influenciaram o desenvolvimento das civilizações. É como se o passado falasse diretamente com o presente, oferecendo pistas para compreendermos melhor nosso futuro. Se há algo que essa descoberta prova é que muitas lendas podem esconder verdades profundas, que precisam apenas do olhar certo para emergir da névoa do tempo. Essa tumba, como um farol na escuridão, ilumina não só o legado de Salomão, mas toda a trajetória da humanidade em sua busca por conhecimento, poder e significado. Estamos diante de um portal que conecta milênios e que desafia nossa compreensão sobre o que a civilização antiga foi capaz de alcançar. A cada nova análise, novas perguntas surgem, confirmando que essa história está longe de acabar,
Na verdade, ela está apenas começando. Ao encerrarmos essa jornada pelo coração do túmulo de Salomão, é impossível não refletir sobre a magnitude do que foi revelado. O que começou como uma busca arqueológica, cheia de desafios e enigmas, transformou-se em uma verdadeira reescrita da história antiga. Encontramos não apenas riquezas materiais além da imaginação, mas também um legado intelectual e cultural que ultrapassa os limites do tempo. As inscrições nas paredes, os artefatos meticulosamente preservados e os avanços tecnológicos demonstrados pelo próprio túmulo nos mostram que Salomão não foi apenas um rei sábio por tradição, mas um líder que comandou um império complexo, sofisticado e conectado a todo o mundo antigo. As alianças diplomáticas, as redes comerciais, o conhecimento científico e até as expressões artísticas pintam um retrato de uma civilização que valorizava profundamente a sabedoria e a inovação. Mais do que isso, essa descoberta nos provoca a olhar para o passado com um olhar renovado, questionando aquilo que aceitamos como mito ou lenda e abrindo espaço para a possibilidade de que o antigo mundo era, muitas vezes, muito mais avançado do que imaginamos. O túmulo de Salomão é um lembrete de que a busca pelo conhecimento é eterna e que, mesmo depois de 5 milênios, ainda temos muito a aprender com aqueles que vieram antes de nós. Se há uma lição para levar daqui, é que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a profundidade das nossas próprias limitações e em nunca parar de explorar. Assim como Salomão ponderou sobre o valor da vida e do poder, somos convidados hoje a refletir sobre o que realmente importa, além das riquezas e do poder, o legado de ideias, aprendizados e conexões humanas. Obrigado por ter acompanhado essa descoberta extraordinária até aqui. Se essa história despertou sua curiosidade e fez você pensar, compartilhe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha que ainda pode estar escondido sob as areias do tempo. E se quiser continuar explorando histórias que cruzam mistério, história e ciência, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Afinal, o passado sempre reserva surpresas, e nossa jornada está longe de terminar.